Tricotox! Pirapirapirô! 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 Não creio. Hã? Continue. Agora canta. Eu quero ver. Não. Sejam bem-vindos a mais um Tricotox, esse Tricotox maroto, gostoso, que todo mundo gosta de ouvir, as mazelas da vida do Vitor, o homem mais mediano da face da Terra. Aqui é Victor Orives e foi muito sincera essa abertura. Eu fiquei imaginando. Mediano, Vitor. O cara é estatístico. Eu fiquei imaginando o Vitor no meio de uma fila, saca? Ele no meio de uma curva de gaussiano, assim, né? Seja no meio. A parábola passando em cima da cabeça dele, assim. Você não se apresentou. Oi, Oi? tudo bem? Quem é você? Tiago, Tiago o quê? o não Queiroz. Ok. Ai, meu Deus do céu, são 2 da manhã. O que acontece? Pauta de hoje. É o quê? Quero atualizar? Não, tem várias atualizações a serem feitas sobre Meu vida de Deus, Evinha. vai falando então, que eu tô dormindo aqui, vai lá. Vida de Evinha. Se lembra das questões da bala, questões da... Bala doce, bala doce, O bala açúcar. laica. Qual bala? Isso. Balaclava. E dela ter comido, quem que dá bala e tudo mais. Estamos descobrindo o fantástico mundo de Eva. O que é isso, cara? Quer dizer que continuamos a investigação, né? Começar a entender de onde é que surge CSI isso. Eva. Ah, você virou o Sherlock Holmes. É, Sherlock Holmes. Exatamente. O que acontece? O que descobrimos? Sim? Descobrimos que é tudo fake. Tudo mundo de Eva. Como assim? Ela está naquele mundo criativo e imaginativo dela Contar histórias. de contar histórias. Certo. E tá desenvolvendo várias histórias dela comendo bala. Olha só. Continuamos a investigação, não temos certeza ainda, né? Vamos sempre ficar com o pé atrás. Mas está divertidíssimo isso. E também descobri, sem querer, uma parada muito importante. Quem se lembra do nosso último episódio do Tricotox? Eu tinha aquele receio de perguntar se a Eva tinha o mesmo comportamento com a Renata quando tinha comigo, de sempre pedir o outro, né? Sem querer descobrir que é verdade. Ah, que ela tem outro comportamento. Deu um relax na alma fantástico, cara. Como é que eu descobri isso? Quando estava, teve reunião de pais, eu e a Renata fomos juntos. Quem que a Eva chamou? A vovó. Porque a gente não queria fazer o gosto que a Eva estava lá solicitando. Tá vendo só? É o que eu te falei. Exatamente, fiquei muito feliz, meu coração ficou Meu caliente. irmão, se tiver vocês três, ela chamou até o Batman. Ai, agora chega de ladainha, vamos direto ao ponto principal. Que é mais ou menos o engate do último Tricotox que também nós tivemos. Na escolinha da Eva, a Eva tem um amiguinho que é autista. Certo. E ela tá tendo algumas dificuldades de conviver com esse amiguinho autista. Porque o amiguinho tem alguns rituais, eu não sei o termo certo dizer, alguns comportamentos que acabam assustando ela. E a gente identificou isso, né? Inclusive é Vitinho, o nome dele. E a gente está tentando agora descobrir como a gente vai abordar de uma maneira externa, porque a gente não tem acesso direto na sala de aula, como a gente vai conseguir fazer a Eva começar a compreender a situação e entender que o amiguinho é um pouco diferente e tem um comportamento diferente. Ajudas. Só para completar, qual a diferença do último fato? No outro fato, nós estávamos lá, estávamos envolvidos. A Evinha viu a amiguinha dela com uma certa deficiência e aí apontou e então tem como agir na hora. Uhum. Nesse ponto, o evento ocorre na escola, a gente não tem ação direta em cima disso. Só que a gente queria auxiliar de alguma forma. Como é que a gente pode auxiliar, por exemplo, a Eva? Primeiro conversa. Isso aí, tudo só bem, isso. Conversa, Tenta legal. entender por que você falou que ela tem medo. Sim. Tenta entender primeiro por que ela tem medo. Então, é porque um dos Rituais. dos ritos Uhum. que o Vitinho tem é dar uns beliscões. Nele. Não, nas pessoas. Em outras pessoas que se aproximam. Uhum. Vai dar um abraço nele, ele vai dar uma beliscada no pescoço, que às vezes pode doer. Entendi. É um pouquinho complicado. Tá, então vamos lá, olha só. Ou talvez não seja, eu não sei. A gente falou sobre
como lidar com as diferenças também no último episódio, né, de uma forma mais abrangente. Isso, estando em loco. E o que acontece? O Dante, ele tem um amigo que ainda não é, assim, divulgado, pelo menos o diagnóstico, mas a gente imagina que ele tenha algum espectro de autismo ali. E a maneira que eu descobri, que eu usei para poder conversar com o Dante sobre isso, porque era aquilo, né? Uma criança que tem dificuldade de se comunicar, de se relacionar. É uma criança que as pessoas começam a gritar muito lá dela, ela vai se tornar agressiva. Então, o approach ali que eu quis fazer com o Dante foi no sentido de mostrar para ele que as pessoas são diferentes, né? Então eu cheguei assim, olha, sabe o seu amigo fulano X? Então, olha, você já percebeu que ele fica muito irritado quando tem muito barulho, né? Sim, papai, toda hora ele fica irritado, ele vem bater. Eu falei, filho, sabe o que acontece? A gente, cada um, nós todos somos indivíduos, né? Eu não falei indivíduos, todos nós somos únicos e especiais e tudo mais. Mas esse seu amigo, ele tem um cérebro que ele funciona de uma maneira diferente do seu. Ele funciona de uma maneira muito rápida e de uma maneira tão rápida que às vezes um som alto faz com que ele fique muito nervoso e queira bater em tudo. É porque o cérebro dele funciona de uma maneira diferente. E assim, ele aceitou, sacou? De boa, sabe? E volta e meia ele fala. Recente? Isso foi, tipo, sei lá, algumas semanas atrás que eu tive essa conversa com o Dante. Entendi. E Eu tô pensando só na questão da idade. Fica um pouco mais difícil pela idade da Eva. Não, talvez eu tenha que repetir mais vezes. Você pode falar que a cabeça, olha só, cada um funciona de um jeito. A cabeça desse seu amigo, ele pensa de uma forma diferente. E a gente tem que respeitar. Não é pior, não é melhor. Ele só pensa de uma forma diferente, entendeu? A cabeça aqui dentro, ó, não sei o que, você pode ser lúdico e tal, pra brincar o que tem dentro da sua cabeça, mas de uma maneira geral eu acho que é isso. A gente tem que entender que o funcionamento de um cérebro neurotípico, né, ele funciona de maneira diferente de fato. Então, eu acho muito vantajoso poder explicar isso para os meus filhos, para eles entenderem que aquelas pessoas ali, elas vão pensar de forma diferente, portanto, vão se comportar de forma diferente e não deveria ter nenhum problema com relação a isso. Eu não lembro se existe a possibilidade no autista de... Sempre que você interfere no rito do autista, ele se sente muito mal. Isso depende muito do autista, né, mas na maioria das vezes, se você tira ele do padrão normal, é como se ele estivesse fora da bolha de segurança dele. Sim, também tem isso. Mas eu acho que existe a possibilidade de você adaptar esse ritual para que seja uma coisa, dependendo para crianças da idade da Eva, que seja uma coisa talvez mais lúdica. Uhum. Entendeu? Tipo, em vez de ser um beliscão, talvez ele consiga fazer o que a gente chama de pá lá, né? Tipo, pedar a mão, fazer assim, pá. Uhum. Entendeu? Eu não sei se existe essa possibilidade. Eu não sei se é viável, né? Fazer isso. Mas talvez tentar ajudar essa criança a encontrar uma alternativa ao beliscão, talvez possa estar machucando, possa estar criando esse medo nas crianças. Sim, sim. E outra parada que eu acho que você pode fazer, essa talvez seja um pouco mais complicada, porque demanda um tempo. Gastar um tempo. Que é chegar na mãe dessa criança e falar: vamos nos encontrar num dia fora da creche com os nossos filhos, para que eles se vejam em um ambiente que não é o normal. Uhum. Entendeu? Para que haja de novo uma interação fora daquele ambiente que eles estão acostumados a se encontrar, numa pracinha, num lugar diferente. Boa. Entendeu? Talvez isso possa melhorar a interação deles, entendeu? Não sei, eu não, pra ser sincero, eu não sinto confortável em nenhuma das duas. Na primeira, porque eu vou atuar em cima da outra criança, e isso acho que é um problema que eu tô invadindo, não gostaria de fazer isso. E no segundo caso, talvez não agora. Por quê? Porque nesse momento a Eva tá com medo. Eu queria tirar isso, eu queria tentar, faz sentido ter medo, né, dessa situação, mas eu queria tentar fazer com que ela entendesse esse momento para melhorar a aproximação, para depois sim, talvez no segundo passo, gerar um encontro. Acho que seria mais sensato. Eu acho que você pode tentar explicar para ela que, apesar dele fazer isso, ele não faz porque ele quer machucar.
Sim, eu pensaria algo mais nessa linha. Entendeu? Porque não é mentir, eu não consigo, eu não chegaria e falar, não, ele precisa fazer isso, mas é porque existe chegar pra ela, talvez ela não consiga compreender também de forma muito complicada, né? Você falar, não, mas ele precisa porque, sei lá, talvez ela não consiga entender. O foda é ter um nível de linguagem suficiente pra ela entender. Sim. E que também passe toda a informação, né? Sim. Não é fácil. Entendeu? Mas vamos tentando. Ah, sim. Eu, sinceramente, tô aqui meio perdido mesmo, né, nessa situação. Mas então, manda aí, gente. Eu não sei, talvez nossos amigos convidados que tiveram aqui falando de autismo, talvez eles possam dar uma bola aí. Talvez a galera que... Alguém que tenha filho dentro do espectro autista possa dar uma bola, ajudar a gente. Né? É uma boa. Wagner, ajuda a gente. Mas sabe, isso é outra coisa legal. A gente fica muito preocupado porque a gente não está acostumado. A gente não foi exposto, né? Crianças que sejam neuroatípicas. Então, a nossa própria reação também influencia qual vai ser a reação dos nossos filhos, né? Sim. Então, se a gente tende a reagir com mais naturalidade, entendendo que aquilo é normal e sabendo que aquilo vai acontecer, e aí, é claro, a gente tem questão de agressividade, que é sempre difícil de lidar. Talvez não seja... Eu talvez nem colocaria como agressividade, porque eu não vejo como um movimento agressivo. Aham. Não, porque às vezes acontece, né? Tipo, às vezes acontece que às vezes do amigo do Dante que ele fica irritado por causa de um movimento dos outros. Isso. No caso desse amiguinho da Eva, é outra questão. É uma questão de, talvez, de segurança dele. Ele não tá irritado quando ele belisca alguém, pelo que eu tô entendendo. Sim, eu acho que é assim. Não? Não, é tipo um rito de... É tipo o oi dele, entendeu? É tipo o oi, é chegar perto e beliscar, tipo o oi. Ele não tá fazendo aquilo pra causar dor, nem nada. Ele tá fazendo aquilo... Mas machuca? Acho que provavelmente de alguma forma. Às vezes pelo tamanho dele, ou às vezes pela forma ele não tem noção de força. Não sei o motivo real disso. Pelo que eu pude entender, não é por ele estar com raiva, qualquer coisa mesmo, Entendi. não. É natural mesmo. Aí tem que ver qual vai ser o trabalho que a escola vai fazer também com isso, né? Com os cuidadores e tal, porque vai ter que ter uma condução, porque mesmo que seja um beliscão, mas que seja, sei lá, no cotovelo, então tem que redirecionar isso daí, eu acho, de alguma forma, sabe? Entendi. Isso é uma coisa que pode ser, mas você, enquanto pai da Eva, não tem muito o que fazer nesse sentido. A não ser explicar, né? Que é o que eu explico pro Dante. Assim, olha, Dante, eu sei que bater não é legal, a gente sabe disso, mas é porque assim, funciona de uma forma diferente. E não, tudo bem que lá é porque ele se assustou, mas no seu caso você pode falar assim, olha, filho, eu sei, é ruim, a gente entende, a gente sabe que tem uma regra, mas assim, a cabeça dele funciona de uma maneira diferente da nossa, e pode ser que ele esteja dizendo isso como um oi. Não que ela precise aceitar ser machucada, mas para pelo menos ajudar ela a entender o que está acontecendo, né? Porque eu acho que a criança, ela entra também numa confusão muito grande porque ela não entende o que está acontecendo também, né? Sim. Então é isso. Wagner, ajuda a gente aí. Se você tem um filho com espectro autismo aí qualquer, ajuda a gente. Conversa com a gente aqui, manda um e-mail pra gente que a gente pode até retomar essa conversa no próximo Vitor Talks, né? Sim. Muito legal. Valeu, gente. Valeu, gente. Até a próxima. Beijo. Supimpa. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.